No domingo agora, dia 7 de julho, teremos o segundo turno das eleições parlamentares da França que decidirá o futuro político do país. Mas o que está em jogo vai muito além de quem vai governar a nação. Porque dependendo do resultado, haverá repercussões para a União Europeia, para a solvência do Estado francês e até mesmo para a existência da moeda única do bloco, o euro. E embora ambos os extremos, tanto a direita quanto a esquerda, favoritos nessa eleição, tenham uma pauta bastante antiliberal e anticapitalista, a verdade é que os problemas econômicos da França antecedem a atual batalha legislativa. E por ora, ninguém tem solução para isso, nem mesmo Macron. Então é preciso entender o que está por trás dessas eleições e quais são as possíveis consequências econômicas para a França e para a Europa. Nesse momento, a direita segue favorita, representada pelo bloco nacionalista Reunião Nacional da Marine Le Pen. Mas é preciso relembrar como chegamos até aqui, porque tudo teve início no dia 9 de junho, depois das eleições parlamentares da União Europeia, que viu a direita vitoriosa em várias nações, frustrando muitos governos incumbentes na Europa, inclusive o do seu Emmanuel Macron, que acabou nesse mesmo dia dissolvendo o parlamento e convocando eleições para a sua Assembleia Legislativa. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. E o primeiro turno tivemos já no domingo passado. E é isso que a gente precisa ver, como foi esse resultado, quais foram as alterações desde a eleição anterior, porque entendendo como o eleitor francês está votando agora e quais são as principais pautas, a gente pode também prever quais são as consequências econômicas para o país. Então, colocando já aqui o primeiro gráfico, a Reunião Nacional teve 33,2% dos votos, seguida da coalizão de esquerda Nova Frente Popular, com 28,1%, logo depois a coalizão Juntos, do Emmanuel Macron, com 21%, os republicanos com 10% e outros com 7,7%. Mas vale a pena analisar por faixa de renda quais foram os resultados das diferentes coalizões. Como a gente pode ver, os mais desamparados votaram maciçamente para a Reunião Nacional com 54% dos votos, os trabalhadores com 38%, a classe média baixa com 36% e a classe média alta com 25%. E os de renda mais elevada com 21%. Portanto, a direita saiu vitoriosa nas menores faixas de renda, enquanto nas faixas de renda mais elevadas, a esquerda e o centro saíram vitoriosos. Mas o que impressiona é o desempenho da Reunião Nacional por faixa etária desde 2007, 2022 e 2024. Em todas as demografias, desde os 18 anos até mais de 70, a Reunião Nacional ganhou muitos eleitores nesses últimos 7 anos. Mas o que tem atraído cada vez mais o eleitorado na Europa para a direita e para pautas nacionalistas? São várias questões, mas a principal delas é a imigração e o euroceticismo, que é um descontentamento crescente com relação a Bruxelas e a todo o projeto político da União Europeia. E a gente pode ver isso por algumas pesquisas recentes, como essa da Pew Research, que mostra o percentual de quem tem uma opinião favorável da União Europeia por ideologia. Vejo aqui que para todos os países da Europa, é Polônia, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Hungria, França, Turquia e Grécia, em todos os casos, à exceção da Grécia, a direita tem uma opinião menos favorável com relação à União Europeia do que a esquerda. Na Grécia, a esquerda tem uma opinião menos favorável, porque também tem a ver com toda a crise grega da década passada. Mas sem dúvida alguma que a imigração no continente europeu, especialmente aquela desordenada, que tem causado muita inquietação entre os eleitores, em algumas regiões até revolta, porque aquela visão de multiculturalismo e harmonia entre os povos, na prática não está funcionando, porque o que se vê é divisões, é tensão social, uma verdadeira panela de pressão e que tem se intensificado. E nesses casos, em vários países, inclusive na França, são os partidos mais à direita que costumam ser os únicos críticos a essa imigração e a política imigratória dos países da União Europeia. Porque a verdade é que muitos desses imigrantes acabam não se assimilando, não se integrando à cultura local. Porque professam outras religiões, têm outra origem, outros valores, outros hábitos, é uma outra criação. O que ocorre de fato é um choque cultural e, na melhor das hipóteses, uma convivência nada harmoniosa. E pesquisas recentes mostram que 71% dos europeus acreditam que os seus países estão recebendo muitos imigrantes.
Decompondo a pesquisa apenas por países, 70% dos franceses acreditam que recebem muitos imigrantes, enquanto na Grécia esse percentual supera 90%. E eu pude testemunhar essa realidade com os meus próprios olhos quando eu morei e trabalhei na Inglaterra, Alemanha, Espanha e viajei por vários países do continente europeu entre 2006 e 2010. E era visível esse choque de civilizações, essa dificuldade de assimilação de culturas diferentes. Só que de lá para cá, muita coisa aconteceu. A imigração, especialmente de refugiados, acabou explodindo do Oriente Médio e Norte da África, depois de todas as primaveras árabes, especialmente guerra do Oriente Médio e a guerra da Síria. E é o que eu quero mostrar agora com vários gráficos para que a gente tenha uma dimensão do que aconteceu na Europa por conta dessa imigração. Começando pelo número de refugiados vivendo no país anfitrião, aqui usando a média móvel dos últimos 5 anos, e eu selecionei os principais países da Europa Ocidental. Em número absoluto, a Alemanha é o país que mais recebeu refugiados. Em segundo lugar, a França, depois Suécia, Itália, Áustria, Reino Unido, Suíça e assim por diante. Mas ponderando pelo milhar por habitante, aí a foto é diferente. A Suécia é o país que mais recebeu imigrante a cada 1.000 habitantes, seguido de Áustria, Alemanha, Suíça, Noruega, Grécia, Dinamarca e aí temos a França. Agora, não apenas refugiados, mas sim imigrantes totais de alguns países selecionados e para quais nações eles foram na Europa. Temos aqui primeiro do Afeganistão, a Alemanha é o principal destino, recebendo 250 mil imigrantes. Da Síria, a Alemanha recebeu mais de 700 mil imigrantes. Próximo país, Iraque. Também a Alemanha foi o que mais recebeu, seguido de Suécia. E ainda a Tunísia, vejamos aqui, a França recebeu praticamente aqui 500 mil imigrantes da Tunísia, seguido de Itália, aí depois Alemanha, Bélgica, Suíça e Reino Unido. O que nos leva então à situação da França, porque é o país que recebe mais imigrantes do continente africano, especialmente norte da África, como a gente pode ver aqui por este gráfico, mostrando os países que perderam cidadãos e que foram para a França como seu destino de imigração. Camarões, Costa do Marfim, Senegal, aí Tunísia, então, com quase 500 mil, Marrocos, com mais de 1 milhão de imigrantes em direção à França, e Algéria, com mais de 1,6 milhão de imigrantes. Então, por essas estatísticas, a gente pode ter uma dimensão do problema migratório na Europa, especialmente num país como a França, e que muitas vezes acontece uma explosão também nos índices de criminalidade em várias cidades, e isso até é um tabu de falar e é uma das queixas dos votantes, e é nesse cenário que a direita acaba atraindo boa parte do eleitorado, porque costuma ser a única, ou os políticos mais à direita costumam ser os únicos a abordarem essa questão, a questionarem, a criticarem, a proporem soluções ou revisarem essa política de imigração, não apenas dos seus países, mas do continente europeu como um todo. Mas se pelo lado nacionalista essa é a pauta que mais atrai, a verdade é que tanto a direita, no caso da França, com a Reunião Nacional, ou a nova Frente Popular da esquerda, ou então mais ao centro, como a coalizão Juntos do Macron, o que agora estão chamando de Frente Republicana, todas as coalizões, na verdade, são muito intervencionistas. A Reunião Nacional é antiliberal, a Nova Frente Popular é anticapitalista. E está aí, portanto, o grande perigo econômico para a França, porque os programas desses políticos, seja a direita, seja a esquerda, é de Estado ainda mais inchado, é Estado ainda maior. Sendo que a França já é o maior governo do planeta em relação à economia. A diferença é como esse agigantamento do Estado vai tomar forma. Pelo lado da direita, com a Reunião Nacional, é mais gasto social, com alguma diminuição de imposto, mas não tanto, o que geraria um déficit fiscal maior, inclusive com a proposta de revogar a reforma previdenciária que foi agora recém-promulgada pelo Macron, que aumentou a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. E isso já causou muitos protestos e convulsão social no país. Mas ainda assim é uma reforma muito tímida, mas é ela que vai evitar o colapso total do sistema. Só que a nova Frente Popular da Esquerda também quer revogar essa reforma previdenciária e também quer aumentar gastos sociais,
mais agigantamento do Estado e com aumento de imposto, o que acaba diminuindo ainda mais a atividade econômica e repelindo o empreendedorismo do país. Então, por vias às vezes distintas, tanto direita com a Reunião Nacional, quanto esquerda com a Nova Frente Popular, são propostas programas de governos intervencionistas na economia francesa. E qual é o cenário que se desenha para o domingo agora, dia 7 de julho, o segundo turno das eleições parlamentares? Por conta do amplo favoritismo do bloco nacionalista, a Reunião Nacional, a Nova Frente Popular, a coalizão Juntos do Macron e os republicanos formaram então um bloco único chamado de Frente Republicana, justamente para combater a Reunião Nacional, inclusive retirando candidatura de alguns dos seus políticos que ficaram em segundo ou terceiro lugar, para evitar uma divisão do voto anti-direita. E se eles tiverem sucesso, o resultado provável é que o bloco nacionalista saia vitorioso, mas sem atingir a maioria no parlamento. Portanto, o cenário seria de ingovernabilidade ou paralisia do governo, o que para os mercados é o menos pior, ou nesse momento até o resultado positivo, porque inviabilizaria pautas mais nocivas para a economia, de aumento de gasto, de revogação da reforma previdenciária, seja pela Reunião Nacional, a coalizão à direita, seja pela Frente Republicana, a coalizão dos partidos da esquerda. Esse seria o cenário menos pior no momento. E é por isso que na Bolsa de Valores da França o mercado comemorou esse resultado recente de mais provável ser a ingovernabilidade, e a gente pode visualizar esse sentimento do mercado financeiro pela Bolsa de Valores do país. Analisando aqui o gráfico do índice CAC 40, vejamos aqui que desde o dia 9 de junho ou 10 de junho, quando foram convocadas as eleições parlamentares, houve uma queda substancial do índice francês, seguido de mais queda à medida que foi se comprovando o favoritismo da coalizão da direita, a Reunião Nacional. E aí depois, no dia 1º de julho, quando tivemos o resultado da eleição com a vitória da Reunião Nacional da Marine Le Pen, mas com uma possibilidade maior de não maioria no parlamento, os mercados até comemoraram. Mas à medida que foi ampliando a vantagem pelas pesquisas, o mercado volta a cair, e agora com esta notícia da Frente Republicana formada pelos partidos de esquerda, inclusive retirando candidatos de disputar as eleições do segundo turno, ou seja, aumentando a probabilidade de paralisia, não maioria no parlamento, portanto, paralisia do governo, os mercados voltam a subir e no dia de hoje, quarta-feira, 3 de julho, a Bolsa Francesa sobe 1%. E o grande desafio econômico da França é que mesmo nesse cenário de ingovernabilidade, em que a Reunião Nacional ganhe as eleições, mas não alcance a maioria no parlamento e, portanto, não consiga aprovar pautas de mais gasto fiscal, de déficit maior, ainda assim a situação econômica do país é bastante preocupante porque a França é um dos países mais endividados da União Europeia. A dívida PIB já atingiu mais de 110% do PIB, quase o dobro da Alemanha, que é pouco mais de 60% do PIB. Além disso, o déficit fiscal, o orçamento público francês, já gira na casa de 5,5%, que foi em 2023, nesse ano deve ser num nível similar. Também mais do que a Alemanha e mais do que a média da zona do euro. E é por esse motivo que os mercados acabam precificando a sua desconfiança sobre a solvência, a capacidade financeira do governo francês. E como é que isso se manifesta? Com a alta dos juros nos bônus de 10 anos da França. Que, como a gente pode ver aqui, em relação aos títulos de 10 anos da Alemanha, que é a baliza, a referência da zona do euro, dispararam para o maior nível desde a crise do euro de 2011. E é por todos esses motivos que é fundamental acompanhar os resultados das eleições na França, porque pode ter consequências para todo o projeto político da União Europeia. Por isso preocupa Bruxelas, mas preocupa também o Banco Central Europeu, porque pode colocar em xeque a sobrevivência da moeda única europeia, o euro. Porque se os rendimentos dos títulos do Tesouro da França seguirem subindo em algum momento, isso pode suscitar intervenções do BCE, comprando títulos franceses, à revelia do que gostariam os alemães.
porque estão noutra situação econômica, e são as duas maiores economias do bloco, Alemanha de um lado e França do outro, mas com situações fiscais, com alavancagem da economia como um todo em patamares bem distintos. Inclusive, esse foi um vídeo que fizemos para os membros do canal sobre a França sendo o elo mais fraco do euro. Eu sugiro que vocês assistam, vou colocar esse link aqui em cima. Mas, de fato, é uma eleição importantíssima, não apenas para o futuro da França, mas da Europa como um todo. E é importante olhar não apenas as questões nacionalistas, políticas de imigração, de euroceticismo e essas tensões sociais, mas também os reflexos econômicos que pode ter na França por conta do seu alto endividamento e também no restante da Europa, sendo que os dois favoritos neste momento é a Reunião Nacional ou agora a Frente Republicana liderada pelos partidos de esquerda. Nenhuma das duas propostas levam a França na direção de mais mercado, de mais liberdade, de mais prosperidade. Infelizmente, a situação francesa é bem complicada e as ideias que podem ser vitoriosas nessas eleições podem colocar a França num caminho bastante arriscado. Espero ter gostado desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal, ative o sininho aqui embaixo, também compartilhem. E quem ainda não é membro e quiser saber mais sobre essa alavancagem da França, eu recomendo demais este vídeo, vou colocar ele aqui e voltamos no próximo. Valeu, até mais!